Olá, meu povo! Vamos trabalhar os poderes do Estado. Olha só, nós temos duas formatações para trabalhar o poder do Estado, tá? Os poderes do Estado, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Poder executivo, legislativo e judiciário. Ó, você vai trabalhar ele no direito constitucional com o professor Daniel Sena. Isso aqui é uma perspectiva de trabalhar os poderes. E você vai trabalhar aqui comigo, no direito administrativo. Outra perspectiva. Quando você estiver assistindo as aulas do professor Daniel Sena, de direito constitucional, você vai falar assim, eu já estudei esse tópico, poderes do Estado. Sim, você estudou, mas você estudou sob outra perspectiva. Ele vai explicar para você outra formatação. O que interessa para mim é como os poderes do Estado vão funcionar no direito administrativo, no sistema não contencioso. Lembra disso? Então vem para cá. Quem são os poderes? Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Todos os poderes são independentes e harmônicos entre si, ou seja, não há hierarquia e subordinação. O poder executivo não manda no legislativo, o legislativo não manda no judiciário. Só que os poderes têm funções típicas e funções atípicas. Aí você fala assim, poxa, Evandro, eu nunca estudei direito, você fica falando de coisa difícil, função típica, função atípica. Como é que você me explica isso? Olha só. Função típica é quando você, ou o poder, no nosso caso, desenvolve coisas e situações para que você nasceu, para a sua finalidade principal, para a sua finalidade primeira. Por exemplo, o Joé, que é nosso câmera, eu vou pegar ele de exemplo, ele vai me ajudar. O Joé é um homem negão, então a função típica dele é namorar o quê? Meninas. O Joé nasceu para namorar meninas, mas eventualmente o Joé pode se apaixonar e atipicamente namorar meninos, não é o Joé? Não, né? Ele está sacudindo a cabeça, ele está falando que não. Mas pode sim, tá? Então, função típica é você desenvolver uma coisa para que você nasceu. O poder executivo nasceu para quê, originalmente, pela Constituição Federal? A Constituição instituiu o poder para quê? Amigo, a princípio, para administrar a coisa pública. O poder legislativo nasceu para duas coisas. É o único poder que tem duas funções típicas. É o único que tem duas funções. Ele nasceu para legislar, ou seja, criar leis, Câmara, Senado, as assembleias, as câmaras dos vereadores, e nasceu também para fiscalizar. Olha, para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas da União é um órgão vinculado ao Poder Legislativo que fiscaliza, faz o controle externo. Isso é tópico de outra matéria. Mas é só para você lembrar que o Poder Legislativo é o único que tem duas funções típicas. É o único. O Poder Judiciário, ele nasceu principalmente para quê? Para julgar as lides, né? Então essa é a função de cada um. Agora, atipicamente, um poder pode desenvolver a função do outro. Olha que exemplo. Se você tiver no governo federal, a iniciativa de lei para a criação de novos cargos públicos é do presidente da República. O presidente da República, ele vai, pede os cargos, aquilo passa pela Câmara, pelo Senado, volta para a mão do presidente da República para ser sancionado e promulgada. Então, o que acontece? Na verdade, o Poder Executivo, quando está dando iniciativa de lei, pedindo cargos públicos, ele está atipicamente legislando. Então, ele está desenvolvendo uma função para que ele não nasceu, atipicamente. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário também acontece isso. Você já viu que o Poder Legislativo ele nasceu para legislar e fiscalizar. Mas, atipicamente, o que pode acontecer? Você, por exemplo, tem a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Imagina que isso aqui é o plenário. Estamos lá agora na Câmara dos Deputados Federais aqui. Você tem um deputado e o outro deputado, um deputado já está lá há 30 anos, o cara está caquético lá dentro, ganha todo o mandato. O outro entrou, está no primeiro dia. Amigo, dentro das funções típicas, um não manda no outro não. Não tem hierarquia e subordinação, eles são independentes, que é a função de julgar. Mas, por exemplo, na composição da mesa, quem vai administrar a casa, meu povo tem que ter hora de saída, hora de entrada, controlar as férias dos servidores, os direitos, ele tem que administrar aquela casa. Então, esse órgão, que é a mesa da Câmara e a mesa do Senado, ele tem a composição lá. Vamos colocar que tenha 3 deputados. Esses deputados aqui estão na função de administrar a coisa pública, ou seja, estão administrando a casa. Então, atipicamente, o Poder Legislativo pode exercer a função de administrar. Existe um monte de outras funções, tá? Atípicas. Eu só estou dando um exemplo que é para você concatenar as ideias. O Poder Judiciário é a mesma coisa, ele nasceu para julgar. Imagine agora, não é mais o plenário não. Agora
eu vou colocar aqui, é o fórum. Amigo, o fórum é a mesma coisa. Você tem um juiz que tem 30 anos de serviço e você tem outro juiz que tem um dia de serviço. Esse que é mais velho de serviço, ele não tem hierarquia e subordinação nenhuma sobre esse rapaz novo que entrou. Se eles são juízes, a função típica de julgar é independente de cada um não manda no outro. Agora, se você tiver um juiz que é presidente do fórum, amigo, esse juiz que é presidente, ele está administrando a casa toda. Se ele está administrando a casa, ele está exercendo uma função porque ele não nasceu. Ele, amigo, ele passou no concurso para julgar, para dar decisões judiciais. E ele está administrando. Então, ele está numa função atípica de administrar. O que é importante disso tudo aqui? Bem, o importante é você saber que, para a perspectiva do direito administrativo, os poderes executivo, legislativo e judiciário exercem funções típicas. Evandro, da onde nasceu essa função? Nasceu pela Constituição Federal. Se você for lá estudar com o Daniel Sena, ele vai te dar as funções do poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo nasceu, a princípio, para administrar. Ele está administrando a coisa pública. O presidente da República, ele está colocando a casa em ordem, a União, o governador do Estado, o governador do DF, o prefeito. O Poder Legislativo, ele nasceu para quê? A princípio, para legislar e fiscalizar. É o único que tem duas funções típicas. Evandro, o que é esse TCUE? Tribunal de Contas da União, faz o controle externo. Isso aqui é matéria do professor Daniel Sena também, mas eu trabalho no controle externo. O Poder Judiciário, ele tem como função típica julgar. Atipicamente, podem desenvolver outras funções, inclusive de julgar, mas eu não vou colocar, eu estou dando só um exemplo aqui que fica mais fácil. Eu dei um exemplo do Poder Executivo em que ele pode legislar dando iniciativa de lei, tá? No caso do presidente da República, quando as vagas forem federais, que o Poder Legislativo está administrando, quando estiver administrando as mesas da Câmara e do Senado, e um presidente do Fórum, por exemplo, que é um juiz, nasceu para julgar, está administrando. Duas ideias são de compreensão obrigatória para que você acerte a questão em concurso público. A base do Poder Executivo é hierarquia e disciplina. Hierarquia e subordinação. Hierarquia e disciplina, né? Tô parecendo militar, o militar aí deve ter quase caído duro. Não é hierarquia e disciplina não, tá? Hierarquia e subordinação. Vamos colocar lá na frente aqui, ó. Hierarquia e subordinação. Aqui você vai estudar comigo na teoria do órgão, segundo as classificações do órgão independente, órgão autônomo, superiores e subalternos, que a ideia é uma ideia de comando, linha de comando. O presidente manda no ministro da Justiça, que manda no delegado de Polícia Federal, que manda no agente dele lá na delegacia. A gente vai ver toda essa sequência, tá? Para que vocês entendam. Então, nos poderes não existe hierarquia e subordinação de um poder para o outro, jamais. O Poder Legislativo não manda no Poder Judiciário, o Poder Judiciário não manda no Poder Executivo. Não tem subordinação e hierarquia interna entre eles. Também não existe hierarquia e disciplina de um para outro nas funções típicas, não. Mesmo que ele esteja desempenhando essa função de administrar, ele não manda nesse, que esse não manda nesse. Porque quando ele está administrando o Senado e esse está administrando um tribunal, eles estão em poderes diferentes. Então não existe hierarquia e subordinação, nem na função típica, nem na função atípica, de um poder para o outro. A regra do Poder Executivo é a hierarquia e subordinação, comando, cadeia de comando. Agora, a regra no Poder Legislativo é que aqui não existe hierarquia e subordinação. Meu povo, se o cara entra na função típica de legislar, um deputado pode ter um dia, o outro pode ter 40 anos de serviço, que ainda assim aquele mais antigo não manda no mais novo, porque eles estão nas funções que eles nasceram para fazer de acordo com a Constituição, que é legislar. Agora, se um dos membros do Poder Legislativo está exercendo a função administrativa, por exemplo, é presidente da Câmara, é presidente do Senado, está compondo a mesa, os outros têm que respeitar administrativamente. Horário de entrada, o horário de saída, composição das férias, todo o esquema administrativo tem que ser obedecido. Então, internamente, nas funções atípicas, existe hierarquia e subordinação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro para vocês no Poder Judiciário. Eu falei para você que pode existir dois juízes. Um tem 30 anos de serviço, outro tem 10. 10 não, né? Vamos melhorar o exemplo. Um tem 30 anos de serviço, o outro tem um dia de serviço. Correto até aí? Bacana. Esse juiz que tem 30 anos de serviço não pode determinar as ações desse que tem um dia. Se tiver na função típica, eles nasceram para julgar, sim, o processo X está aqui, o processo Y está aqui.
Os processos têm o mesmo andamento e podem ter decisões diferentes. E esse mais antigo não pode de forma alguma influenciar o mais novo, porque eles são independentes. Agora, se esse juiz mais antigo for o presidente do fórum e ele determinar um horário de entrada de 8 e um horário de saída 17, essa norma administrativa obrigatoriamente tem que ser obedecida pelos outros juízes. Então aqui vai haver hierarquia e subordinação no que tange a função atípica de administrar. Porque a base da hierarquia e disciplina é a administração. Então você sabe que existe subordinação interna de um poder, mas não existe jamais de um poder para o outro. Tranquilo? Isso aqui vai ser muito importante nos princípios constitucionais implícitos, quando a gente for falar da autotutela. Você vai ver que o Poder Judiciário pode revogar seu próprio ato interno quando tiver na função atípica de administrar. Mas isso é tópico para frente. Beleza? Vamos seguir para o próximo tópico. Organização Administrativa da União. Então a gente vai pegar alguns conceitos, é mais fácil porque restringe. Porque, na verdade, o tópico é Organização Política Administrativa da União. A gente vai trabalhar sobre 4 perspectivas, na verdade. A gente vai aprender aqui o que são as pessoas políticas, as pessoas administrativas, que a gente vai seguir a sequência, vai ver que ela se coaduna bastante com a administração direta e a administração indireta, que é conceito. Nesse bloco, a gente vai trabalhar somente as pessoas políticas e a administração direta, deixando para os outros blocos a administração indireta, que é mais extenso, tá? Então você já sabe que existe, já copiou no seu caderno. Eu vou tirar daqui só para fins de organização aqui do quadro. Então, meu povo, o que a gente vai estudar aqui é a organização político-administrativa da União. A gente vai ver agora quem são as pessoas políticas e, na sequência, a administração direta. Quem são as pessoas políticas no Brasil? Olha só, pega pela matemática. Você vai dizer que só existe 4 pessoas políticas no Brasil e nenhuma outra mais. Não existe mais. Eu vou fazer um rol de 4 aqui, acabou. É chamado rol taxativo. Pessoas políticas são rol taxativo. Só existe essas 4 e nenhuma outra. Se sair outro nome que não seja essas 4, você vai dizer que está errado. Só que pessoas políticas, a gente vai pegar, porque eu já falei para vocês que ninguém precisa ser formado em direito, a gente vai pegando a sequenciazinha para deixar bem claro na tua cabeça. Evandro, o que são pessoas políticas? Primeiro vamos pegar o conceito de pessoas. Olha, nós temos 2 tipos de pessoas, 2 concepções. A gente tem a concepção de pessoa física e a concepção de pessoa jurídica. Pessoa física, de acordo com o Código Civil, é toda aquela pessoa que nasceu do ventre de uma mulher. Então, amigo, quando você nasce, você tem direitos e obrigações. Antes de nascer, você já tem direitos. Por exemplo, se está na barriga dessa mamãe, você tem direito à herança, por exemplo. Agora, pessoa física é fácil, né? Sou eu, ó, palpável, você entende essa concepção, você sabe que eu posso dever, você sabe que eu tenho direitos, tenho obrigações. Agora, e a concepção de pessoa jurídica? É muito fácil. Você está estudando aqui com a gente no Alfa Online. Você assinou o seu contratozinho aí online, você pagou no cartão de crédito. Então, amigo, acabou de gerar para você o quê? Direitos e obrigações. Você tem o direito que é de receber as aulas e a obrigação de pagar. E eu não, né? A ideia do Alfa Online, que é uma empresa, na verdade, essa pessoa jurídica, que é uma empresa, ela é chamada ficção jurídica. Ela não existe de carne e osso, ela existe no papel, foi constituído na junta comercial. Então, a partir do momento que ela nasceu, que ela foi lá, assinou os atos constitutivos na junta comercial, a empresa começou a ter direitos e obrigações na ordem civil também. Então, se você pagou, você quer o produto. Está obrigado, me gerou uma obrigação de passar o que você comprou. E, ao mesmo tempo, gera um direito para mim de querer receber, já que eu estou te passando isso aí. Então, uma pessoa jurídica, uma ficção jurídica, é uma empresa, é uma firma, é uma pessoa, uma entidade que você vai ver que gera direitos e obrigações. Toda vez que eu falar em pessoas políticas, eu estou trabalhando com a ideia sempre de pessoa jurídica, tá? As pessoas políticas é administrativa, administração direta ou indireta. Eu estou trabalhando com a ideia de pessoas jurídicas. Então, já que você sabe o que é uma ideia de pessoa jurídica, vamos avançar. Evandro, quem são as pessoas políticas? Olha só, antes de continuar, você vai ver que pessoas políticas, pessoas, é sinônimo de entidade ou de entes. Correto?
Então você já sabe que pessoas políticas no Brasil, se eu falar pessoas políticas, se eu falar entidade política ou ente político, dá no mesmo. Só existem essas 4. Evandro, quais são essas 4 que eu tô curioso? Você fala e não solta elas aí. Calma. Ô, curioso. A curiosidade é bom, né? Primeira pessoa, União. Segunda, Estados. Terceira, o Distrito Federal. E quarta, os municípios. Todas essas pessoas são autônomas. Vou jogar um gráficozinho ali e daquela forma que você tem que interpretar. Olha aqui. Elas estão posicionadas dessa forma, olha. Estão posicionadas a União, os estados, o DF e os municípios. Evandro, por que você posicionou eles horizontalmente? Porque não existe hierarquia e subordinação de um para o outro. Não existe poder de comando. Ah, Evandro, quer dizer que o presidente da República, que é o chefe superior da administração federal, ele não manda no governador do estado? Não. Ele não manda no prefeito? Não. Amigo, aqui é como se fosse uma vizinhança e cada um domina a tua casa. Cada um manda dentro do seu ambiente. O presidente não manda no governador, que não manda no governador do DF, que também não manda no município. Ah, Evandro, quer dizer que o prefeito não tem que receber ordem do presidente da República? Lógico que não, porque eles têm uma palavra. Olha para cá. Eles são autônomos, ou seja, todos esses entes têm autonomia. Se eles têm autonomia, eles são independentes. Um não segue orientação do outro, um não segue ordem do outro. Só que existem 3 tipos de autonomia que os entes políticos têm. Primeira autonomia e a mais forte, autonomia política. Quem quiser fazer uma observação aqui na frente, coloca assim: as pessoas administrativas, que aqui a gente vai estudar no tópico de baixo, não têm autonomia política. Somente as pessoas políticas têm autonomia política. Autonomia administrativa e autonomia financeira. Evandro, me explica direitinho o que é esses tipos de autonomia? Explico, olha só. Autonomia política é a capacidade de criar leis, ou seja, a capacidade de legislar. Evandro, por que eles têm capacidade de legislar? Porque aqui na União tem a Câmara e o Senado Federal. Nos estados tem assembleias estaduais, tem a Câmara do Distrito Federal e a Câmara dos Vereadores. Então cada esfera é independente para criar a sua própria legislação. Leis federais, leis estaduais, leis distritais, leis orgânicas. Cada um cria a sua estrutura legislativa. Correto? Administrativa. Por que estrutura administrativa? Autonomia. Porque ele pode administrar a coisa da melhor forma possível. Pode ser criado novos ministérios, novos órgãos. Dentro da estrutura que você vai ver lá na teoria do órgão, a administração, ela faz da melhor forma possível. Ela se completa, ou seja, ela se auto-organiza. E autonomia financeira. Amiga, essa autonomia é que todos os entes, eles têm a capacidade, por exemplo, de julgar suas próprias contas. Então, ele faz o cálculo do gasto que ele vai ter e já reserva o dinheiro. Isso é autonomia financeira. Julga suas próprias contas. Tranquilo? Então, repetindo, olha, a gente pegou a relação de pessoas políticas, que é chamado rol taxativo. Por que é rol taxativo, Evandro? Porque só existe 4. Só existe a União, só existe os estados, só existe o DF, só existe os municípios. Não existe outra pessoa política. Elas foram instituídas por quem? Pela Constituição Federal. As competências de cada um estão dentro da Constituição Federal, dentro da organização do Estado, a partir do artigo 18. Eles têm o quê? Autonomia. Por que eles têm autonomia? Porque eles são independentes para decidir e tomar o rumo da direção superior de cada uma. Eles têm autonomia política, que você já sabe que é a capacidade de legislar, e eu vou colocar aqui no cantinho, ó, para você colocar no seu caderno. As pessoas administrativas não possuem. Pessoal, isso aqui é muito importante porque é a divisão de águas, tá? A diferença básica entre as pessoas políticas e as pessoas administrativas é a autonomia política, a capacidade de legislar. Porque as outras duas de baixo você vai ver que são iguais. Tranquilo? Administrativa. O que é a capacidade administrativa? É a capacidade de auto-organizar. E financeira, de julgar suas próprias contas. Então a gente acaba de ver a estrutura de quem? A estrutura das pessoas políticas. Evandro, se não tem hierarquia e subordinação entre uma e outra, o que tem? O nome é coordenação ou cooperação. Evandro, me explica? Sim.
A União não pode impor nada aos municípios ou aos estados, mas ela pode fornecer o quê? Uma cooperação e coordenação. Aí, Evandro, dá um exemplo. Imagina que o governo federal queira contemplar ou ajudar emprestando dinheiro para o Distrito Federal. O Distrito Federal não é obrigado a pegar esse dinheiro, não. A verba federal, mas se ele quiser, ele pode usar. E o governo federal não é obrigado a dar, se não tiver previsto em lei. O que ele faz é dar em cooperação. Evandro, pode, em alguma situação, policiais do estado do Rio de Janeiro ir lá no estado de São Paulo ajudar? Lógico que pode. Se for um termo de cooperação, um pode ir lá e ajudar o outro. Então eles trabalham em cooperação. A gente acaba de ver as pessoas políticas. Vamos agora para outro tipo de organização e que é bem parecida, que é a administração direta. Pessoal, olha só. Vocês acabaram de ver aí o conceito de pessoas políticas são entidades ou entes. A gente acabou de ver que é um rol taxativo, a gente viu tudo que tinha que falar. Então, pessoas políticas são as 4. União, Estado, DF, município e tem aquelas autonomias que você acabou de ver. Só que a gente se confunde bastante pessoas políticas com a administração direta. Mas o conceito não é o mesmo. Olha só, pessoas políticas, quem são? As pessoas políticas são União, Estado, DF e municípios. Quem é administração direta no país? Olha para cá. A administração direta no país é o conjunto de órgãos e agentes que trabalham para União, Estados, DF e municípios. Não é a mesma coisa, tá? Não é sinônimo pessoas políticas de administração direta. As pessoas políticas são União, Estado, DF e município. Evandro, por que elas são pessoas políticas? Elas são pessoas políticas porque ela tem autonomia política, administrativa e financeira. E elas são pessoas, meu povo. Elas são pessoas que a gente já estudou, todas elas, jurídicas, de direito público. Olha só, se elas são pessoas jurídicas de direito público, quer dizer que elas vão por cima. Se elas vão por cima, elas trabalham na ideia de desigualdade entre as partes, elas trabalham com a ideia de supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Então, elas são pessoas jurídicas de direito público. Ah, Evandro, administração direta, então, é um conceito diferente? É órgãos e agentes que trabalham em nome da administração direta, das pessoas políticas. Evandro, não entendi, ficou obscuro. Lógico, você não estudou teoria do órgão ainda, mas deixa eu jogar um gráficozinho aqui, que nesse gráfico eu acho que você vai captar um pouquinho. Olha só, a União está aqui. A União ela tem órgãos, por exemplo, a Presidência da República, ela tem o Ministério da Justiça e ela tem o Departamento de Polícia Federal. O Departamento de Polícia Federal, quando está trabalhando com os agentes indo e prendendo, o Departamento de Polícia Federal e os agentes são considerados administração direta. São órgãos e agentes trabalhando para a pessoa política que é a União. Ah, Evandro, ficou tão vago. Dá para você explicar um pouco mais? Lógico que não, porque a gente vai explicar onde? Na teoria do órgão. E eu não vou embolar coisa até você aprender, até pegar uma sequência. Correto? Então, só repetindo para você, para a gente fechar esse bloco aí. Organização da administração. A gente pegou a organização administrativa da União, que é o mais importante que a gente vai pegar. Lógico, quando a gente for estudar pormenorizado, nós temos a União, Estado, DF, município. Mas a gente vai pegar centralmente aonde? Na União. A gente viu que as pessoas políticas são um rol taxativo, só existe essas 4 e nenhuma outra. Aí, Evandro, eu vi um outro nome na prova, então coloca que está errado. Não é pessoas políticas. A gente viu que são entidades ou entes, é sinônimo. Pessoas políticas, entes políticos ou entidades políticas é a mesma coisa. A gente viu que a administração direta não é sinônimo de pessoas políticas. Porque o conceito de administração direta é um conjunto de órgãos e agentes que trabalham para a União, Estado, DF, município, ou seja, órgãos e agentes que trabalham para as pessoas políticas. Disse também que as pessoas políticas são pessoas jurídicas de direito público e mais, são pessoas jurídicas de direito público interno. Matamos aí o conceito de administração direta. Vamos passar agora para um outro conceito no gráfico, que aí você vai concatenar as ideias. Bem, fechando aí o bloco, eu fiz um gráfico. Tá? Eu vou explicar esse gráfico para vocês, só que a gente vai matar vários tópicos, que são pontinhos que vêm dentro do concurso público. Ponto que você vai matar que é fundamental. Olha só, pessoal, a gente estudou as pessoas o quê? As pessoas políticas. Olha aqui as pessoas políticas. União, Estado, DF, município. São as pessoas políticas da organização da administração. A gente já viu que elas têm autonomia política, administrativa e financeira. A autonomia mais marcante que elas têm é a autonomia política.
A gente viu também que elas trabalham em cooperação. Vimos também que essas 4 pessoas políticas que são consideradas administração direta são também o quê? Pessoas jurídicas de direito público interno. Isso tudo a gente já viu até aqui. Só que existe mais uma pessoa desgarrada. Olha ela lá. Olha o gráficozinho que eu fiz, meu povo. Eu coloquei um território, eu coloquei as 4 pessoas políticas e eu fiz uma volta azul em volta do território, que está contemplando todo. Esse todo é uma outra pessoa. Olha aqui. Ela é chamada República Federativa do Brasil. É teu país, meu filho. Surpreenda-se. O nome dele é República Federativa do Brasil. O Brasil, quando vai jogar bola, tinha que estar escrito lá, República Federativa do Brasil, República Federativa do Congo. Não sei por que coloca só Brasil, falta de respeito, né? Tinha que estar República Federativa do Brasil estampado na camisa. Mas enfim, o administrativista parece maluco, né? A República Federativa do Brasil, que é o todo, ele também é uma pessoa jurídica de direito público. Vai por cima, supremacia do interesse público, indisponibilidade. Só que ela é uma pessoa jurídica de direito público externa. Evandro, por que é externa? Olha só, o presidente da República, que é o chefe superior da administração federal, ele exerce função dupla no nosso sistema brasileiro. Ele funciona tanto representando a República Federativa do Brasil, como também ele representa a União. Então ele tem dupla função. Quando ele está representando a União, ele funciona na figura de chefe de governo. Quando ele estiver administrando para dentro da bola, ele é chefe do governo. Estiver dando Bolsa Família, estiver visitando os estados, estiver assinando uma demissão do servidor, estiver liberando uma verba pública, tudo que ele estiver fazendo, administrando internamente, ele está na figura de chefe de governo. Ele é o chefe superior da administração federal da União. Isso para dentro. Agora, ele também pode funcionar representando a República Federativa do Brasil. Ele pode funcionar como chefe de Estado. Evandro, o que é chefe de Estado? Chefe de Estado quando ele estiver para fora, quando ele estiver mantendo uma coisa chamada relações internacionais. O presidente da República, quando representa o país em relações internacionais, ele está na figura de chefe de Estado. Isso é muito fácil de interpretar. Se na questão vier dizendo que o presidente Lula, que saiu, ou então a Dilma, pegou o telefone e foi conversar com o Obama, ela está dentro do país, lá dentro do gabinete, ela pegou o telefone e está conversando com o Obama, batendo um papo com ele, querendo saber alguma coisa, amigo, é um Estado conversando com o outro, mantendo relações internacionais. Então, naquele momento, o presidente está na figura de chefe de Estado. Ah, Evandro, o presidente Lula viajava pra caramba, pegava lá o avião Lula 1 e ia para tudo quanto é lugar. Cuba, México, Estados Unidos. Ele estava para fora, mantendo relações internacionais, apertando a mão de outro presidente, negociando, comprando jatos da França. Amigo, você está negociando com outro país, não interessa o quê, está mantendo relações internacionais, então está se figurando na situação de chefe de Estado, representando a República Federativa do Brasil. Então o presidente tem dupla função. Primeira função, ele é chefe de governo quando estiver administrando para dentro, administração superior federal. E ele é chefe de Estado quando estiver mantendo relações internacionais. Lá, meu povo, olha só o nome daqui. Todas essas pessoas, a União, Estado, DF, município, ela recebe a classificação de autonomia. Elas são autônomas. A República Federativa do Brasil é a única pessoa jurídica de direito público que tem a palavra soberania. A soberania pertence somente à República Federativa do Brasil. A União não tem soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Evandro, qual é o conceito de soberania? Você não precisa saber, meu filho. Soberania é algo maior. Soberania é quando o país estiver mantendo relações internacionais. É o poder de conseguir negociar externamente. Somente a República Federativa do Brasil faz isso. Correto, meu povo? Então, com esse gráfico aí, a gente matou a ideia de organização da administração no que tange as pessoas políticas e no que tange a administração direta. Lógico que a administração direta a gente só vai entender pormenorizado quando a gente pegar a teoria do órgão, que é uma sequência nos outros blocos. Vamos passar para o próximo aí, para o próximo vídeo.